4 bilhões de reais. Esse é o investimento que está concluindo o Rodoanel Norte e destravando uma máquina de gerar riqueza que a maioria dos investidores ainda não percebeu que existe. E se você acompanha mercado imobiliário, logística ou fundos de investimento, precisa entender o que está acontecendo agora no norte da capital paulista. Deixe seu like e se inscreva no canal agora. Porque o que vou revelar aqui vai mudar completamente a forma como você enxerga onde o dinheiro está se movendo em São Paulo. Vamos direto aos fatos. O trecho norte do Rodoanel Mário Covas tem 44 quilômetros de extensão. Ele atravessa a Serra da Cantareira e conecta o Porto de Santos ao aeroporto de Guarulhos, sem que um único caminhão precise entrar na Marginal Tietê. E essa mudança aparentemente simples está gerando bilhões em valorização imobiliária e criando uma nova geografia da riqueza na cidade. Mas o foco aqui não é a estrada, é o dinheiro que ela destrava, porque o Rodoanel Norte é a última peça de um quebra-cabeça de 30 anos. Com sua conclusão, São Paulo finalmente tem um anel viário completo de 176 quilômetros, circundando toda a região metropolitana. E isso muda o fluxo de mercadorias de toda a América do Sul. Para contextualizar a magnitude dessa transformação, o Rodoanel Norte está tirando 20 mil caminhões por dia da Marginal Tietê. Deixa eu repetir isso. 20 mil caminhões por dia que antes atravessavam a cidade, agora circulam pelo anel viário sem entrar no perímetro urbano. E isso tem um impacto financeiro gigantesco que poucos estão percebendo. Primeiro impacto: terrenos que antes eram considerados beira de estrada sem valor, nas regiões de Guarulhos, Caieiras e Arujá, agora estão sendo negociados por valores astronômicos. Quem comprou glebas de terra no traçado do Rodoanel Norte há 5 anos está literalmente sentado em uma mina de ouro. A valorização chegou a 300% em algumas áreas. Segundo impacto: com a saída dos caminhões da Marginal Tietê, os terrenos próximos à via dentro da cidade estão sendo liberados para desenvolvimento residencial e corporativo. Isso está gerando uma segunda onda de valorização imobiliária que ainda está no começo. Áreas antes dominadas por galpões industriais e pátios de carga, agora podem ser transformadas em complexos de alto padrão. Mas o verdadeiro jogo de dinheiro está nos galpões logísticos. E aqui é onde a história fica interessante. Porque não estamos falando de galpões velhos, sujos, abandonados. Estamos falando de condomínios logísticos classe A+, verdadeiras máquinas de imprimir dinheiro. Deixa eu descrever o que é um galpão logístico de ultraluxo. Estamos falando de estruturas com pé direito de 12 metros, piso que suporta 6 toneladas por metro quadrado, docas automáticas de última geração, sistemas de climatização controlada, segurança de nível bancário com monitoramento 24 horas, certificações ambientais internacionais e tecnologia de gestão integrada. Esses não são galpões. São centros de distribuição de classe mundial, projetados para operar com a eficiência de uma linha de produção alemã. E o VGV, o valor geral de vendas, de um único condomínio logístico moderno pode superar 500 milhões de reais. Um único empreendimento. 500 milhões de reais. E aqui está o segredo que poucos investidores perceberam. A taxa de vacância de galpões logísticos em São Paulo está na mínima histórica. Ou seja, não tem espaço vazio. Todas as grandes operadoras de e-commerce, todas as multinacionais de logística, todos os centros de distribuição de varejistas estão operando no limite da capacidade. Amazon, Mercado Livre, Magalu, B2W, todas essas gigantes estão desesperadas por espaço logístico. E com o Rodoanel Norte abrindo acesso direto do Porto de Santos ao aeroporto de Guarulhos, Caieiras e Arujá se tornaram o metro quadrado mais cobiçado do estado para operações logísticas. E quando você tem demanda altíssima e oferta limitada, o resultado é valorização brutal. O preço do aluguel de galpões logísticos classe A+, na região do Rodoanel Norte, subiu 40% nos últimos 2 anos. E a expectativa é que continue subindo, porque a demanda não para de crescer. Agora, vamos falar do modelo de investimento que está atraindo bilhões para o setor. Os fundos de investimento imobiliário, os FIIs. Esses fundos estão comprando galpões logísticos inteiros e alugando para as gigantes do e-commerce. E o retorno é previsível, mensal, indexado à inflação. Um FII que compra um galpão de 500 milhões de reais e aluga para a Amazon por 20 anos, com reajuste anual pela inflação, está garantindo um fluxo de caixa estável, previsível, protegido contra a desvalorização. E os cotistas desse fundo recebem dividendos mensais baseados no aluguel. É literalmente uma máquina de gerar renda passiva. E aqui está a treta que poucos estão discutindo.
Os grandes fundos imobiliários já dominaram o mercado. As melhores localizações, os terrenos com acesso direto ao Rodoanel Norte, os galpões com certificação internacional, tudo isso já foi comprado por investidores institucionais nos últimos 3 anos. O investidor de varejo, a pessoa física, está chegando tarde nessa festa. As cotas dos FIIs de logística já subiram 60% nos últimos 2 anos. A valorização inicial já aconteceu. O que resta agora é capturar o retorno residual, que ainda é atrativo, mas não é mais explosivo. Mas tem outro ângulo dessa história que poucos estão percebendo. O Rodoanel Norte não está apenas mudando o mapa logístico, está mudando o eixo da riqueza de São Paulo. Porque com o acesso facilitado ao aeroporto de Guarulhos, empresas multinacionais estão transferindo suas sedes corporativas para a região norte da capital. Guarulhos, que historicamente foi vista como cidade dormitório, agora está recebendo prédios corporativos AAA, com lajes gigantescas, tecnologia de ponta e acesso direto ao aeroporto e ao Rodoanel. E isso está gerando uma transformação urbana que vai muito além da logística. Bairros inteiros estão sendo redesenhados. Onde antes havia galpões industriais abandonados, agora surgem complexos de uso misto com escritórios, shopping centers, hotéis de luxo, torres residenciais de alto padrão. E tudo isso está acontecendo porque o Rodoanel Norte eliminou o maior gargalo logístico da região: o acesso. Agora, vamos aos números de fevereiro de 2026, que comprovam o impacto financeiro dessa transformação. O fluxo de veículos pesados no trecho norte já está demonstrando uma economia de 25% no custo do frete, para empresas que operam entre o interior de São Paulo e o litoral. 25% de economia no frete pode não parecer muito, mas quando você multiplica isso pelo volume de carga que circula diariamente, estamos falando de bilhões de reais economizados por ano. E essa economia está sendo reinvestida em expansão de operações, contratação de pessoal, abertura de novos centros de distribuição. Isso está injetando um fôlego bilionário no PIB paulista. O cidadão comum ainda não sentiu isso no bolso. Mas os investidores sim. Porque quando você reduz custo logístico, aumenta a margem de lucro. E quando aumenta a margem de lucro, aumenta o valor das empresas. E quando aumenta o valor das empresas, aumenta o retorno dos acionistas. E aqui está o conceito que está revolucionando o mercado logístico em 2026. O Last Mile Ultra Veloz. Na economia atual, quem entrega mais rápido vence. E o Rodoanel Norte permite que um produto saia do galpão de distribuição e chegue na casa do cliente nos Jardins ou na Faria Lima em 40 minutos. Isso não é apenas conveniência, é vantagem competitiva brutal. Porque o consumidor de alto padrão está disposto a pagar um prêmio por entrega no mesmo dia. E as empresas que conseguem garantir essa velocidade de entrega dominam o mercado. Amazon, Mercado Livre, Magalu, todas essas gigantes estão posicionando seus centros de distribuição no eixo do Rodoanel Norte exatamente por isso. Porque dali, elas conseguem cobrir toda a região metropolitana de São Paulo com entrega expressa. E São Paulo representa 30% do PIB brasileiro. Agora, vamos falar das obras de engenharia que viabilizaram tudo isso. O Rodoanel Norte não é uma estrada comum. São 44 quilômetros atravessando a Serra da Cantareira, uma das regiões mais complexas geologicamente de São Paulo. Foram necessários túneis gigantescos, viadutos de dezenas de metros de altura, contenções de encosta. O investimento de 3,4 a 4 bilhões de reais não foi apenas em asfalto, foi em obras de arte complexas, em engenharia de ponta, em soluções inovadoras para vencer desafios técnicos que pareciam impossíveis. E isso demonstra a seriedade do projeto. Quando você investe 4 bilhões em uma única estrada, não é especulação. É planejamento estratégico de longo prazo. E o retorno desse investimento já está aparecendo. O tempo médio de deslocamento de um caminhão entre o Porto de Santos e o aeroporto de Guarulhos caiu de 4 horas para 1 hora e 30 minutos. Isso representa uma economia de 2 horas e 30 minutos por viagem. Multiplique isso por milhares de caminhões por dia, e você entende a magnitude do impacto econômico. Mas tem um detalhe crítico que poucos estão discutindo. O Rodoanel Norte não apenas facilita o escoamento de cargas. Ele cria um corredor de desenvolvimento que se estende por dezenas de quilômetros ao longo do traçado. E esse corredor está atraindo investimentos de incorporadoras, varejistas, empresas de serviços. Cidades como Arujá, Mairiporã, Franco da Rocha, todas essas cidades que antes eram consideradas periféricas, agora estão se tornando destinos de investimento. Porque o acesso ao Rodoanel Norte
Eliminou o isolamento geográfico. De repente, você consegue morar em Arujá e trabalhar em Guarulhos com deslocamento de 20 minutos. E isso tem um impacto direto no mercado imobiliário residencial. Porque profissionais de classe média alta que não conseguem pagar os preços da Zona Oeste ou da Faria Lima, agora têm a opção de morar em cidades próximas ao Rodoanel Norte, com qualidade de vida superior e custo de vida muito menor. Condomínios residenciais de alto padrão estão sendo lançados em Arujá, com preços 50% mais baixos do que em Alphaville ou Granja Viana. E a demanda está altíssima, porque o comprador percebeu que com o Rodoanel Norte, a localização deixou de ser uma barreira intransponível. Agora, vamos falar dos riscos. Porque toda análise séria precisa colocar os riscos na mesa. O primeiro risco é de execução. Ainda há trechos do Rodoanel Norte que dependem de desapropriações complexas. Se houver contestação judicial, pode haver atrasos. E atrasos significam postergação da valorização esperada. O segundo risco é ambiental. O traçado do Rodoanel Norte atravessa áreas de proteção ambiental. Qualquer impacto ambiental não previsto pode gerar embargo de obras, multas, necessidade de refazer projetos. E isso tem um custo financeiro e temporal gigantesco. O terceiro risco é econômico. Se o Brasil entrar em recessão profunda, o volume de carga transportada cai. E se o volume de carga cai, a demanda por galpões logísticos cai. E se a demanda cai, a valorização esperada pode não se concretizar. Isso é especialmente relevante para quem está investindo em FIIs de logística esperando valorização de longo prazo. Então, a decisão de investir no eixo do Rodoanel Norte depende da sua tolerância a risco e do seu horizonte de investimento. Se você está disposto a esperar 5 a 7 anos para ver a valorização plena, se você consegue absorver eventuais atrasos ou contestações, faz sentido. Se você está procurando retorno rápido e liquidez imediata, provavelmente não é a melhor opção. Agora, minha opinião pessoal sobre esse movimento. O Rodoanel Norte é real. Os 4 bilhões de investimentos são reais. A economia de 25% no custo do frete já está acontecendo. A saída de 20 mil caminhões por dia da Marginal Tietê é fato. A taxa de vacância de galpões logísticos está na mínima histórica. Todos os fundamentos estão alinhados. Mas o mercado já percebeu isso. Os grandes fundos imobiliários já estão posicionados. A valorização inicial já aconteceu. O que resta agora é a consolidação. E consolidação, por definição, é um processo mais lento, mais previsível, menos explosivo do que a fase de descoberta. Então, se você está procurando a próxima grande jogada, onde você entra cedo e multiplica patrimônio em poucos anos, o eixo do Rodoanel Norte provavelmente não é mais essa oportunidade. Mas se você está procurando um investimento sólido, em uma região que vai se consolidar como polo logístico e imobiliário nos próximos 10 anos, então ainda faz muito sentido. A diferença entre especulação e investimento é exatamente essa. Especulação é entrar cedo, assumir risco alto, buscar retorno explosivo. Investimento é entrar em um movimento já consolidado, com fundamentos claros, buscando retorno previsível no longo prazo. O eixo do Rodoanel Norte saiu da fase de especulação e entrou na fase de investimento. E isso não é necessariamente ruim. É apenas diferente. Exige paciência, exige visão de longo prazo, exige capacidade de ignorar volatilidade de curto prazo. Recapitulando, 4 bilhões de reais investidos no Rodoanel Norte. 44 quilômetros conectando Porto de Santos ao aeroporto de Guarulhos. 176 quilômetros de anel viário completo. 20 mil caminhões por dia saindo da Marginal Tietê. Economia de 25% no custo do frete. Taxa de vacância de galpões na mínima histórica. VGV de 500 milhões por condomínio logístico. Valorização de 300% em terrenos estratégicos. Last mile de 40 minutos até Faria Lima. A pergunta final é: o Rodoanel Norte vai realmente mudar o eixo da riqueza de São Paulo para a região norte? Ou é apenas mais um ciclo de hype logístico que vai se dissipar quando a próxima crise chegar? Minha leitura: vai mudar. Porque a transformação não é apenas física, é estrutural. O Rodoanel Norte eliminou o principal gargalo logístico de São Paulo. E quando você elimina um gargalo que existia há 30 anos, você libera um potencial de crescimento que estava represado. Estamos vendo o nascimento de um novo eixo econômico. Uma região que antes era ignorada pelo mercado imobiliário de alto padrão, agora está recebendo bilhões em investimentos. E isso é irreversível. Porque infraestrutura, uma vez construída, permanece. E continua gerando valorização por décadas.
Mas o timing de entrada é crítico. Quem entrou há 5 anos, quando o traçado foi definido, já teve valorização explosiva. Quem entrar agora vai ter retorno, mas menor. Quem entrar daqui a 3 anos pode já estar pegando o final do ciclo de valorização acelerada. Se você gostou desta análise, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com quem investe em imóveis, logística ou fundos imobiliários. E deixe nos comentários: você acredita que o Rodoanel Norte pode realmente transformar a região norte de São Paulo no novo polo de riqueza da cidade? Nos vemos no próximo vídeo.